Passando agora para um outro comando agrupador de itens, ó, julgue os itens a seguir no que concerne às operações básicas para a construção do conceito de número, a conservação de sequências e ao sistema de numeração decimal. Olha, pessoal, eu confesso que nunca vi essa expressão antes numa prova. Não sei muito bem o que significa esse negócio, conservação de sequências. Mas na hora que a gente chegar ali mais adiante e encontrar uma questão tratando disso, a gente, né, resolve ela e vê o que isso pode significar. Por enquanto, no item 57, o valor numérico da expressão tal, 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 é um número natural maior que 5. Veja que se trata aqui de uma multiplicação de números, e ele está falando que o resultado é um número natural maior que 5. Bom, vamos fazer a conta. Então, 3 elevado a menos 1 é o mesmo que 1/3. E 4 elevado a menos 1 é o mesmo que 1/4, aqui nesse primeiro parêntese. Multiplicado por, no segundo parêntese, vai ter 1 elevado a menos 1 aqui. Ó. Então, no fundo, essa multiplicação, por causa desse menos 1, é, na verdade, uma divisão. Eu acho que eu até já vou escrever como divisão aqui. Se houver alguma dúvida, por favor, me fale. Mas eu estou trabalhando com esse menos 1, portanto, estou pensando nessa multiplicação já como uma multiplicação pelo inverso, é a mesma coisa que divisão. E aí, de novo, 3 elevado a menos 1 é 1/3, e 4 elevado a menos 1 é 1/4. É uma questãozinha basicamente de fazer as operações, né? Não há muito o que discutir a respeito. Aqui no numerador a gente tira o mínimo múltiplo comum, que é 12. 12 dividido por 3 dá 4, multiplica por 1 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3, multiplica por 1 dá 3. No denominador, o mínimo múltiplo comum também é 12. Dividido por 3 dá 4, multiplicado por 1 dá 4. E 12 dividido por 4 dá 3, multiplicado por 1 dá 3. Esses dois aqui eu simplifico. O numerador 4 mais 3 é 7. O denominador 4 menos 3 é 1. O resultado realmente é um número natural. E realmente é maior. Ele falou maior ou igual? Maior que 5. Não falou igual, né? Então deixa eu tirar esse igualzinho daqui. Também seria correto, mas ele não falou. Então, é sim maior do que 5. Então tá correto o item. Simplesmente fazer as continhas. O valor numérico da expressão maior que 5. As operações 32 dividido por 81, dividido por 8 nonos, igual a 32 dividido por 8, dividido por 81 dividido por 9, é igual a 4 nonos. Essas operações estão corretas. Eu achei meio estranho o jeito de dizer, mas dá para perceber o que ele quer que a gente faça, né? Eu tenho essas contas para fazer, ó, 32 dividido por 81, dividido, né, a operação aqui é uma divisão, dividido por 8 nonos. Veja que isso a propósito, quer dizer, deixa eu escrever essa daqui antes de verificar. Deixa eu colocar uma interrogação aqui para a gente testar já já. Do lado de cá, a operação é 32 dividido por 8, parênteses indica ali, né? Dividido por, aqui trata-se dessa barrinha da divisão, por isso eu pus dividido por 81 dividido por 9. E aí tem uma outra interrogação aqui, eu quero saber se é igual a 4 nonos. Né? 4 nonos. Ora, 32 dividido por 8 dá igual a 4. E 81 dividido por 9 dá igual a 9. Então, essa segunda igualdade aqui está correta. Né? O numerador dá 4, o denominador dá 9. A primeira igualdade, eu posso pensar aqui numa divisão de duas frações. 32 dividido por 81, multiplicado por 9 sobre 8. Pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. 32 dividido por 8 vai dar 4. 81 aqui simplifica com 9, ficando 9 no denominador. Portanto, 4 nonos também. E aí esse item está correto. E também era apenas fazer as continhas. 59, né? Considere que x e y sejam dois números naturais, tais que, primeiro, x não tem algarismos na classe dos milhões. Y tem algarismo positivo na classe dos milhões. Y menos x não tem algarismo na classe dos milhões. E o algarismo na classe da unidade de milhões de y mais x é diferente de 1. Nessas condições, y é maior ou igual a 1.500.000. Ora, aqui, só para recordar esses conceitos, esse número aqui, 1.500.000, ele tem 3 classes, né? Ele tem a classe das unidades, a classe dos milhares e depois a classe dos milhões. E aí eu poderia ter outras classes, a classe dos bilhões, a classe dos trilhões. Nessa forma de dizer, as classes são agrupamentos de 3 ordens, né, que a gente chama. Então, eu teria a ordem das unidades, a ordem das dezenas, a ordem das centenas, depois da unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim por diante, né? Então, um agrupamento de 3 ordens vira uma classe. Então, tem a classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Pois bem, quando ele diz ali que x não tem algarismo na classe dos milhões, no fundo isso significa que os algarismos que vão estar lá vão ser iguais a 0, né? Por exemplo, o número 32, ele não tem algarismo na classe dos milhões. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Então, x e y são dois números reais. Eu vou pegar um exemplo de um número x que não tem algarismo na classe dos milhões. Deixa eu colocar aqui 501.000, quer dizer, 500.000 em uma unidade, e aqui 1.499.999.
Então veja que, de novo, o x não tem algarismo na classe dos milhões, o y tem sim um algarismo na classe dos milhões, e quando eu fizer a diferença, y menos x, o resultado vai dar 999.998, né, que é duas unidades aqui de diferença do 500 mil para o 499 mil, né? Como são duas unidades, eu tirei duas unidades aqui abaixo do 1 milhão. Então veja, o número y menos x não tem algarismo na classe dos milhões. Ele é o 999.998. E a quarta condição, o algarismo da classe da unidade de milhões de y mais x é diferente de 1. Então, deixa eu somar esses dois números aqui. Ó. 501 mil mais 1.499.999 dá exatamente 2 milhões. De modo que aqui, ó, na classe dos milhões, o algarismo da unidade de milhão é 2, e, portanto, é diferente de 1. Nessas condições, y é maior ou igual que 1.500.000? Na verdade, deu menor. 1.499.999 é menor que 1,5 milhão. Isso é suficiente para que esse item possa ser marcado errado. Mas olha, quando eu dei uma olhada no gabarito desse item, apareceu lá que ele foi anulado. E eu não consegui enxergar por que ele foi anulado. Eu não vi nenhuma ambiguidade no item, apenas vi que a afirmação que y é maior ou igual que 1,5 milhão, ela não necessariamente é verdadeira, porque eu consegui apresentar aqui um contra-exemplo. Né? Eu poderia pensar num outro exemplo em que vai dar certo. Vamos pensar num que dá certo, que o y de fato vai ser maior ou igual que 1,5 milhão. Y igual a 1.999.999. Ele tem algarismo positivo na classe dos milhões. Está aqui o número 1, algarismo positivo. Deixa eu pensar no x agora. Ele não pode ter algarismo na classe dos milhões. E eu depois vou querer que a diferença aqui, ó, não tem algarismo na classe dos milhões. Então vou ter que subtrair alguma coisa forte aqui. Então, sei lá, o x igual a 999.999. Então, quase 1 milhão o x. Ele não tem algarismo na classe dos milhões. E quando eu fizer a diferença, y menos x, não vai dar certo, né? Quando eu fizer y menos x, vai dar exatamente 1 milhão, aí ele vai ter sim algarismo na classe dos milhões. Então, deixa eu pegar um pouquinho menor só aqui, ó. Se eu colocar um 8 aqui, já não dá, né? Ele continua tendo, o y continua satisfazendo a condição que eu desejo, o x eu não mudei, então também continua. Quando eu olhar o y menos x, o resultado vai dar 999.999, e, portanto, ele não tem algarismo na classe dos milhões. E quando eu fizer a soma y mais x, ó, o algarismo da classe da unidade de milhões é diferente de 1, de fato vai dar diferente, né? Quando eu somar esse número mais esse, eu praticamente tenho 3 milhões, eu tenho 2.999.997, porque é 3 unidades a menos, né? 2 unidades a menos de 2 milhões aqui, e 1 unidade a menos de 1 milhão aqui, então 3 unidades a menos que 3 milhões no total. E aí veja que a condição aqui está satisfeita, esse algarismo, ele é realmente diferente de 1. E observe, y realmente é maior ou igual que 1.500.000. Então, eu tenho situações em que o y vai dar maior ou igual a 1.500.000, como afirmado, mas tenho também situações em que o y vai dar menor que 1.500.000. Portanto, para mim, o item não precisava ter sido anulado. Acho que bastaria ter sido alterado o gabarito para errado. Lembre-se que lá no comando das questões falou alguma coisa sobre conservação de sequências. E essa aqui é uma questão de sequências que apareceu. Eu acho que o elaborador queria dizer ali com conservação de sequências, diz respeito ao conceito mais preciso, esse sim bastante preciso, o conceito de subsequência. Que uma subsequência é você utilizar os números da sequência original para construir uma nova sequência, que é o que a gente vai ver que é exatamente o que acontece aqui nesse item 60. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Suponha que, a partir dos elementos da sequência AN igual a 2n ao quadrado, em que n é maior ou igual a 1, tenha sido construída uma nova sequência BK, isso, BK, em que k é maior ou igual a 1, e cujos elementos sejam divisíveis por 5. Então, os elementos da nova sequência têm que ser divisível por 5. Quando a gente está falando de sequência, a gente não costuma utilizar essa terminologia de elemento, a gente costuma falar de termo, né? A gente fala os termos da sequência. Não que seja um problema grave, mas acaba sendo uma leve impropriedade. Só a terminologia mesmo utilizada. Enfim, nada demais, são números divisíveis por 5 nesse segundo caso. Nessa situação, continua o texto, o 10º termo da sequência, BK, será inferior a 2.000. Olha, então a sequência BK, ela tem que ser formada a partir dos números da sequência AN. Eu tenho que utilizar números da sequência AN para formar a sequência BK. E eu estou entendendo que a palavra conservação de sequência ali diz respeito a esse contexto que eu falei, a subsequência, o conceito de subsequência. Né? E aí, veja só, para que... bom, eu vou ter que utilizar, portanto, esses números. E qual a condição que eu quero que eles satisfaçam? É que o resultado seja um número divisível por 5. A gente sabe lá do teorema fundamental da aritmética, que para esse número aqui ele ser divisível por 5, e como 5 é um número primo, o próprio n vai ter que ser divisível por 5.
Então, esse número n, ele no mínimo tem que ter esse formato, ó, 5 vezes k. Para que o produto 2n ao quadrado seja divisível por 5, como 5 é primo e o 2 não é divisível por 5, esse outro pedaço vai ter que ser divisível por 5. N ao quadrado vai ter que ser divisível por 5. Só que, de novo, como 5 é primo, para o n ao quadrado ser divisível por 5, o próprio n vai ter que ser divisível por 5. E para ele ser divisível por 5, ele tem que ter essa cara. 5 multiplicado por alguma coisa que eu estou chamando aqui de k. Fazendo n igual a 5k, lá na sequência AN, eu vou construir justamente a sequência BK. Ó. Vai ficar BK igual a 5k. Ou seja, no lugar do n, eu vou colocar 5k. Isso significa que eu vou ter 2 vezes 5k, tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Continuando a continha, o 5 eu elevo ao quadrado dá 25, né, aqui, e o 25 multiplicado por 2 vai dar 50, então o resultado final, 50k ao quadrado. O k continua elevado ao quadrado aqui também. Bom, e o que é a afirmação mesmo? É que o 10º termo da sequência BK será inferior a 2000. Como o k está começando do 1, o 10º termo vai acontecer exatamente quando o k for igual a 10. Né? Porque começa do número 1. Se, por exemplo, eu tivesse colocado k maior ou igual a, maior ou igual a 0 aqui, e aí aqui também teria que ser, né? N maior ou igual a 0 para ter sentido, porque aí se o k for 0, o n também vai ser 0, e eu precisaria então usar a mesma fórmula, né? A fórmula tinha que valer também para n igual a 0. Mas enfim, se ele tivesse colocado k maior ou igual a 0, o 10º termo não ia acontecer com k igual a 10, não. Atenção nisso, hein, pessoal? O 10º termo ia acontecer com k igual a 9. De 0 até 9, nós temos 10 números, né? De 0 até 9. Portanto, o 10º termo. A propósito, olha aí, ó, ele utilizando a terminologia correta aqui nesse momento, né? O 10º termo da sequência. É a terminologia que a gente costuma usar mesmo. Então, com k igual a 10, eu vou calcular o B10, que vai ser 50 vezes 10 elevado ao quadrado. No lugar do k eu ponho 10. 10 ao quadrado dá 100, multiplicado por 50 dá 5.000. A afirmação é que é inferior a 2.000, então está errado. Isso aqui deu muito maior que 2.000. Então, o item 60 é um item errado. Aqui, o que tem de novidade, vamos dizer, não vou nem dizer novidade, mas o que tem de interessante aqui nessa questão é, no fundo, o conceito de sequência, de subsequência, que é construir uma sequência a partir da anterior. E eu acho que foi isso que ele quis dizer com aquela noção lá antes de conservação de sequências.